Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao projeto Gabaritando as Guardas Municipais. Hoje com mais uma aula ao vivo aqui para os nossos alunos. O tema de hoje é interpretação de texto, aquelas dicas para você aprender a interpretar os textos, aqueles bizu, aquelas informações importantes, informações que muitas vezes podem te colocar ou podem te tirar da prova, tá? Hoje a nossa professora convidada é a professora Regina, ela vai fazer a apresentação dela e vai passar a aula aí para vocês. Se você estiver assistindo essa aula pelo YouTube, saiba que o curso Gabaritando as Guardas Municipais é o único curso com acompanhamento por 2 anos e o único curso com aulas ao vivo de verdade, beleza? Então, Regina, boa noite, seja bem-vinda, a aula é com você. Obrigada, boa noite, meu nome é Regina, eu sou professora de redação, sou especialista em textos, então tudo que envolve textos, né, eu acho que a gente tem que ter aí uma leitura, né, aprofundada de textos especificamente e também para a gente poder fazer a interpretação do texto na hora da prova, né, na hora do concurso, seja qual for o concurso que você faça. Então, assim, a primeira coisa que eu vou perguntar para vocês, né? Quem aqui lê bastante? Não? Flaviano já se entregou. O que mais ou menos. Mas o que vocês costumam ler assim, quando vocês estão de boa, por exemplo? As questões. Só as questões da prova? Isso. Não tem mais nenhum texto assim que vocês... Por exemplo, livro, vocês não leem? Não, só alguma reportagem do Google. Da internet, assim, de geral, isso, né? Do G1, por exemplo, alguma notícia vocês leem? Cadernos de esporte, rapaziada. Alguém lê alguma notícia aí? Alguém lê a parte de esporte. Eu acho que o Anderson tá falando... Anderson, liga o microfone, Anderson. É até difícil ter jornal impresso hoje em dia para poder ver a área de esporte. É verdade. É verdade, acontece, né? Então, assim, nessa questão da interpretação de textos, certamente vocês já fizeram um concurso, né? Ou esse é o primeiro, não é, né? Vocês já fizeram um concurso para, né, alguma coisa. Mas, assim, o que assusta vocês na hora de resolver as questões de interpretação de texto? Por exemplo, dá um exemplo, assim. Tem coisa que a gente lê e não entende. Coisa que a gente lê e não entende. Nossa, acontece muito comigo. Claudiomar, boa noite. Depois que quiser ligar a câmera aí, a gente agradece, se puder, tá? Boa noite a todos. Boa noite, Claudiomar. É que eu deixei meio pausado aqui, que tá uma bagunça aqui em casa, daí... Beleza. Deixei meio pausado, mas tô prestando atenção aí. Beleza. Legal. Valeu. Então, essa coisa do ler e não entende, muitas vezes o que acontece, né? A gente lê muita coisa muito rápido, né? E também o que a gente lê são textos muito pequenos. Por exemplo, assim, textos, um parágrafo, né, de alguma coisa, textos assim que não passam, por exemplo, de 2 parágrafos, né? Então, muitas vezes, o que acontece, que nem o Anderson falou, lê e não entende. Pode ser que o texto esteja falando de um assunto que você não domina. O que significa você não dominar, né, um assunto? Você sabe do que se trata aquele assunto, porém você nunca parou para pensar sobre aquele assunto. Então são vários assuntos que vocês já viram que caem em textos aí dos concursos, né, dos exames dos concursos. Então eu vou compartilhar aqui com vocês o slide para vocês verem que não é uma coisa muito difícil, tá? Deixa eu ver se a gente consegue abrir ele aqui. O que significa essa interpretação? É muito diferente da palavra compreensão.
né, que cai também nas questões de vestibulares, porque você compreender um texto depende muito propriamente do texto. Então você vai entender o que está naquele texto e da forma como o texto apresenta. É um pouquinho diferente do caso da interpretação. Então, o que engloba aí a interpretação do texto? Eu não vou trazer uma coisa muito difícil, né, para você, porque é uma questão assim que a gente tem que resolver, né, na hora da prova, na hora que você está lendo a questão. E como é que você vai fazer isso? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente saber ter uma consciência é o que é justamente interpretar o texto. O que significa isso, né? Na hora da interpretação, a gente vai precisar desses elementos aqui, ó. Então, o que significa, por exemplo, isso aqui, né? O seu conhecimento de mundo conta muito. Que nem o Anderson estava falando, né? Leio o texto e eu não entendo de primeira. Pode ser que você leia o texto e na terceira vez que você está lendo, você começa a compreender, a entender qual é o tema principal daquele pedaço de texto. Então, o que acontece? O seu conhecimento de mundo conta muito. Por que isso acontece, né? Qualquer que seja o texto que você está lendo, você pega o caderno de questão, vê aquele trecho grande ou pequeno, ele está falando de um determinado assunto. Muitas vezes esse assunto é um assunto assim que você já ouviu falar, porque pode ser política, pode ser saúde, pode ser meio ambiente, pode ser economia, pode ser alguma coisa do showbiz, de entretenimento. Você já sabe de todo aquele conteúdo, você já ouviu falar. Não é nada, assim, qualquer texto, né, qualquer assunto que ele apareça numa prova, né, num exame de concurso, não é nada do que você nunca tenha ouvido falar. Então, o que acontece? Quando você está lendo aquele texto, as suas ideias que você tem, o seu pensamento em relação àquela temática, ele vai começar a surgir. Então, interpretar é isso. Você está lendo um texto, por exemplo, sobre política, e ao mesmo tempo você já começa a entender aquilo, a saber, eu estou sabendo dessa notícia, eu tenho uma opinião sobre isso, mas como se trata de uma prova, logo vai aparecer alguma questão para você, logicamente, responder, né? Para você, vai ser perguntado alguma coisa em relação àquele texto e você vai responder de acordo com a interpretação. Como é que você está interpretando aquela temática? Então, é por isso que esse conhecimento de mundo aqui, ele é muito importante, né? Porque você, quando você for fazer a prova, você não está no zero. Então, você tem ali uma opinião, você ouviu falar daquela temática, porém, pode ser que você tenha ouvido, você tenha lido alguma coisa, mas não parou para pensar com profundidade. Então, é isso que muitas vezes acontece. Então, num concurso público, não dá, lógico, para a gente ficar lendo, né, aquele texto 4, 5 vezes, logicamente não, mas existe uma forma aí que a gente vai falar daqui a pouquinho para você resolver a questão muito mais rápido. Tudo bem até aqui? Acho que vem um bizu por aí, né? Bizu? É, um bizu de como resolver ali. Entendeu? Não caiu, né? Tá. Não, tá tranquilo. Agora tem uma outra questão, que é essa palavra chata aqui. Alguém já ouviu falar disso aqui? Semântica. Já ouviram? Não. Sim. Já. Pois é, essa palavra assusta, né? Você fala, o que é isso? Saber semântica. O que é semântica? Uma coisa bem simples, né, que a gente pode falar, lógico, a gente não vai entrar aqui nessas denominações, porque nem interessa aqui para o concurso. Semântica é você saber o significado das coisas.
né, de você ter ali uma compreensão, saber as palavras, a forma como está a frase, o que significa aquela frase, aquele título, né, naquele texto, para que você possa fazer uma melhor interpretação. Então, qualquer frase, qualquer palavra que você leia hoje, vai aparecer, logicamente, na sua mente, na sua cabeça, e falar, eu sei o que é isso. Eu sei que esse texto fala desse assunto. Eu sei que esse parágrafo é sobre isso. Eu entendi o título do texto. Então, tudo isso é semântica. Você tem que entender o que aquela frase quer dizer. Tudo bem até aqui? Tudo bem. O próximo passo que a gente faz é, quando a gente vai ler um texto, um parágrafo, um texto pequenininho, né, ou grande, você sempre chega a uma conclusão. Por quê? Esse terceiro item aqui tem muito a ver com o seu conhecimento de mundo. Então, quando a gente chega numa conclusão, é porque você tem uma ideia do que se trata aquela temática, aquele assunto que você está lendo naquele texto para concurso. Então, de novo, né, qualquer que seja aí a temática, você vai ler de acordo com o seu conhecimento de mundo, de acordo com o que você sabe daquela questão, para sempre chegar a uma conclusão. Então, vocês podem notar, gente, assim, ó, que no dia a dia, quando vocês veem algum texto, algum cartaz, por exemplo, vocês estão na rua, né? Vê algum anúncio. Às vezes vocês veem até algum anúncio na própria internet. Vocês estão ali navegando, né? Em algum lugar, ali no site. Você vê um anúncio, um título, um subtítulo, né? Que é aquele título pequenininho que vem logo depois do título. Um pedaço de um texto. Você sempre está concluindo alguma coisa. Então, num texto de concurso público, não é diferente. Você sempre vai chegar a uma conclusão. Por quê? Porque você tem um conhecimento de mundo. Você já sabe algumas coisas a respeito daquele tema. Tudo bem até aqui? O quarto item, a gente vai falar disso aqui, domínio da língua portuguesa. Quando a gente lê essa palavra aqui, língua portuguesa, o que vem na mente, assim? O que vem na cabeça de vocês? A primeira coisa. Esse é o segundo bicho de 7 cabeças. Um bicho de 7 cabeças, né? Mas assim, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês, o que é? É um texto? É a gramática? É verbo? É a escrita? O que vem, assim, que vocês mais temem? Texto, gramática. Tudo assim, né? Tudo, né, Flaviano? É de tudo um pouco, né? Porque língua portuguesa, geralmente as pessoas, elas ficam muito presas naquele medo justamente da gramática, né? E a gramática é uma coisa que existe, assim, no pensamento da gente, que a gente tem que dominar a gramática, tem que decorar a gramática. Na verdade, eu não sei de onde vem isso, né? Porque a gramática, na verdade, o que é? É uma parte mais técnica, né, da língua portuguesa, e muita gente tem medo porque fica muito preso naquela coisa do eu não sei vírgula, eu não sei como é que se escreve essa palavra, acento, né, significados, N coisas que, na verdade, a gente não precisa ficar com medo. Por quê? Se você tem uma gramática, a gramática, na verdade, não está ali para você ficar decorando ela, lógico, mas ela serve para ser consultada. Então, às vezes, de tanto que você consulta, você acaba aprendendo, né? E quando você lê um texto, se vocês tiverem, né, um dia aí, um hábito maior de ler, pelo menos assim, eu vou dizer assim, meio livro, né, por mês, eu acho que vocês já vão ter um grande ganho aí na parte da rapidez da leitura e também em aprender palavras novas. Então, eu acho que a gente não precisa temer essa questão aqui da língua portuguesa. A língua portuguesa, no caso dos textos, ela serve justamente para fazer o quê? Essa questão aqui de conhecimento de mundo, né? Então, você está lendo ali um parágrafo,
você está lendo ali um texto, você já está sabendo interpretar alguma coisa, batendo com aquilo que você sabe. Você está lendo aquele título, aquele subtítulo, aquele parágrafo, você está aplicando aqui a semântica, você sabe o significado, né, daquelas palavras, daquele trecho grande. Ao mesmo tempo, você está chegando a uma conclusão. Então, se você fizer esses 3 pontos aqui, ó, você, sem querer, né, sem imaginar, você já tem um domínio aqui da língua portuguesa. O dominar não significa aquela coisa do eu domino 100%. Não, você tem um bom conhecimento da língua portuguesa para fazer tudo isso aqui com a sua mente em relação a aquele texto que caiu, que vai cair, que você está lendo no dia da prova.